Bom dia, Jesus Cristo abençoe vossas vidas, a paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos aqui na manhã desse dia para apresentarmos, para ensinarmos mais uma palavra, perdão, para tentar trazer, ao entendimento do homem coisas que são completamente diferentes do que hoje se colocam dentro da casa de Deus. Esse já é o quarto vídeo que eu tenho postado no meu Face e acredito muitos que possam estar vendo, podem vir a estar se perguntando, mas por que o pastor Augusto sempre fala que do jeito que está a igreja dos dias de hoje? Realmente, a igreja, volta a dizer, me perdoe, tá? Eu sei que tem uma grande maioria que concorda comigo, mas eu sei também que tem uma grande maioria e possivelmente a maioria esmagadora que não vai concordar comigo, que não tem concordado comigo, que não concorda comigo. Porém, eu lavo as minhas mãos, faço como Pilato, lavo as minhas mãos, até porque também aos homens lá de trás, tanto no Antigo Testamento, ou as mulheres que possam vir a ser também, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, também já lá atrás, as pessoas que os ouviam, que as ouviam, também já não queriam dar ouvidos aqueles homens e aquelas mulheres. E olha que eles são colocados nas Escrituras Sagradas como homens e mulheres santas e santos. Quanto mais a mim, que não sou santo, sou apenas um servo de Deus, escolhido pelo Senhor para ensinar a sua palavra. Não fazer da sua palavra um negócio, um modo de viver, que eu digo modo de viver, digo financeiramente. Não busco, através da palavra, crescer em termos de valores monetários, não busco, através da palavra, enriquecer. Pelo contrário, eu busco, através da palavra, conhecimento. Eu busco, através da palavra, crescer espiritualmente. Eu busco, através da palavra, amar o meu próximo. Eu busco, através da palavra, fazer também com que pessoas, através desta palavra que eu conheço, venham também conhecer ao Senhor Jesus de Nazaré. Por isso que eu falo que as igrejas, eu falo as igrejas, eu não cito nomes. Eu não cito placa, eu não cito denominação, não. Cada um naquele grande dia vai dar conta a Deus. Vai dar conta a Deus. O que foi que nós ensinamos? O que foi que nós ministramos? O que foi que nós pregamos? Qual Jesus Cristo que nós apresentamos? Qual o evangelho que nós apresentamos para quem nos ouve? Ou para quem nos ouviu? Ou para quem haverá de nos ouvir? Mas eu, na manhã desse dia, não estou aqui para falar disso. Estou aqui para falar sobre dons. Sobre dons. Pelo menos um dom Deus dá para todo ser humano. Pelo menos um dom é universal. E ninguém pode dizer, pastor Augusto, eu não tenho dom. Tem. Este Deus dá sem que o homem peça. Os demais outros, o homem tem que buscar uma separação, tem que buscar de alguma forma dentro das Escrituras Sagradas.
colocar para Deus: Senhor, me conceda esse dom, Senhor, me conceda esse dom, e ali buscar para que Deus, achando que caso o homem venha a ser merecedor de tal dom, ele assim derrame da sua graça e aquele homem ou aquela mulher venha ter esse dom e venha exercitá-lo. Mas venha exercitá-lo não para que o homem se encha, não para que o homem se vanglorie, não, os dons são de Deus. Os dons têm que ser usados para a honra e glória do Senhor. Simplesmente para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na terra, seja glorificado nas vidas. Mas um dom, ele é universal. É o dom de amar. Ninguém pede a Deus, Deus os dá. Para qualquer pessoa. Uma coisa que me chama a atenção, a própria palavra de Deus, ela diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu sou nascido, eu sou criado num lar espírita. Mas vou falar uma coisa para você. Eu conheço muito macumbeiro, muito pai de santo e muita mãe de santo que amam o seu semelhante de uma tal forma que a maioria dos crentes não amam. Eu conheço muitos ateus, que amam muito mais o semelhante dele do que a maioria dos crentes. Eu conheço muitos testemunhas de Jeová, eu conheço muitos maçons, eu conheço muitos mormons, eu conheço muitos de tantos católicos, conheço muitos, que amam muito mais o seu semelhante do que a maioria dos crentes. E amam mesmo, hein? Amam. Não é simplesmente dizer, eu amo de boca. Não, ama e pratica o amor. A caridade. Estão adorando a tantas coisas. Não creem no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, apenas como um Messias, como assim Moisés foi. O ateu não acreditando em nada, o espírita acreditando lá nos seus caboclos, nos seus oxóssi, nos seus demônios, mas amam e praticam o amor, a caridade. Adoram outros deuses, mas praticam o amor. Enquanto os crentes, aqueles que constantemente estão dentro da igreja, com as suas Bíblias embaixo do braço, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, na maioria das vezes até ministrando a sua palavra, na maioria das vezes esmagadora, em cima dos púlpitos, pregando, desce, não vive. O amor passa longe dessas pessoas. O amor está passando longe da vida daqueles que se dizem crentes, que se dizem evangélicos. Volto a dizer, é por isso que eu não gosto da palavra crente, não gosto da palavra evangélico. Mas eu creio que o filho ama, que o servo ama e que o amigo ama. Ama e pratica. Mas são 9 dons, independente desse que é um dom universal. E esse dom, o amar, ele envolve todos esses 9 outros dons. Palavra da sabedoria é o entendimento
que nós buscamos de Deus. É a revelação do Espírito Santo. O que a palavra de Deus ela fala? Crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento é a leitura da palavra. Graça é a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque a própria palavra de Deus ela diz: se quiseres sabedoria, peça a Deus. Então a palavra de sabedoria é a revelação do sábio Espírito Santo de Deus. Se você pedir sabedoria, Deus lhe dá. Qualquer coisa que você pedir, que venha a ser em prol, a favor da obra de Deus, Deus vai lhe dar. Mas Deus não vai me dar uma casa, não vai me dar um carro? Sim, se você merecer. Mas como não tem como Deus não dá aquilo que vai favorecer a sua obra? Senhor, me dá discernimento, Senhor, põe mais amor no meu coração, Senhor, me dá crescimento espiritual, Senhor, me ajuda a me separar para Ti. Isso daí Deus vai dar com uma alegria que você nem imagina. Não vai nem haver necessidade de você fazer uma segunda petição a respeito de tal assunto. Porque é algo que envolve a obra de Deus. Se você pedir uma casa, não vai envolver a obra de Deus. Se você pedir um carro, o que vai envolver a obra de Deus? Se você pedir um marido, pedir uma mulher, o que vai envolver a obra de Deus? Nada. O que vai acrescentar no reino dos céus? Nada. Mas se você pedir, Senhor, me dá sabedoria, para eu poder entender a Tua palavra, para eu poder saber lidar com meu irmão, puxa vida, Deus vai sorrir nos céus e vai lhe dar a palavra da sabedoria. Porque o que fala em Tiago? Ao homem pronto para ouvir, tardio para falar. Em alguns versículos para baixo, o que fala? Ao homem não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Caso não venhamos a praticar a palavra, seria como se nós estivéssemos sendo religiosos, olhando para um espelho e vendo o nosso próprio reflexo. A palavra da sabedoria é um dos 9 dons. É isso. É você ler a Bíblia e você pedir, Senhor, agora me dá graça. E Deus ele vai te dar sabedoria. E cada momento que você abrir a sua boca para falar dessa palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai te dar graça. Ou seja, ele vai te encher. E vai te trazer à memória tudo isso aqui que você leu lá atrás. Tem também a palavra da ciência. Ela é um pouco diferenciada da palavra da sabedoria. Porque a palavra da ciência, a ciência já diz estudo. É por isso que o Senhor fala que Ele chama uns para mestres e outros para doutores. Palavra da ciência é um estudo aprofundado da palavra. Onde você senta com 2, 3, 4 Bíblias, né? Você senta ali com dicionários bíblicos, com tudo aquilo, com todo um aparato, onde você possa se alimentar grandemente da palavra de Deus, no seu mais profundo conteúdo, onde no futuro próximo você não simplesmente você ministrar ou pregar, né? Como tantos falam, o cara é pregador, ela é pregadora, é uma palavra também que eu não sou muito adepto não, mas fazer o que, né? Eu prefiro muito mais a palavra mestre, porque é essa palavra que está na Bíblia, porque o mestre ele ensina. Eu gosto de ter um ensinamento, eu não gosto de simplesmente ouvir uma mera pregação, não, eu gosto, quando eu ouço a palavra de Deus, eu gosto de aprender ela, eu gosto de ver um homem ou uma mulher ensinando. Eu não sou muito chegado em ver um homem ou uma mulher pregando, porque quando se prega, volta a dizer, o homem fala da Bíblia aquilo que ele acha que na concepção dele a Bíblia seja. Mas quando o homem ensina, quando a mulher ensina, ele busca um estudo, ele busca a ciência da palavra, a ciência daquilo que ele está falando.
E ele tem certeza daquilo que ele está ensinando. Porque ele estudou. Ele não simplesmente leu, ele estudou. Vou dar um exemplo para você. De repente, eu estou no colégio, ou estou numa faculdade, numa universidade que venha a ser. Digamos que daqui a uma semana, ou amanhã, vamos melhor dizendo, amanhã eu tenho uma prova de português. Eu vou passar o dia inteiro hoje estudando a matéria. Estudando. Vou pegar livros de português, eu vou pegar o dicionário Aurélio, e vou pegar tantas coisas, e vou ler a matéria. No dia seguinte, quando eu fizer a prova, eu vou fazer uma prova com excelência. Uma semana depois, quando eu vou ver a minha nota, nota 10. Caramba, valeu a pena estudar. Agora, se simplesmente eu pego ali a matéria, dou somente uma pincelada, somente leio, não estudo, porque existe uma diferença muito grande entre você ler e você estudar. Simplesmente eu leio, como se lê um gibi, um jornal, coisa desse gênero assim. E no dia seguinte, quando eu for fazer a prova, eu vou botar um ponto de interrogação em todas as perguntas, porque eu não assimilei aquilo, eu não estudei aquilo no dia anterior. Eu simplesmente li. Então, possivelmente, ou se eu não colocar pontos de interrogações, eu vou responder aquilo que eu acho que realmente aquilo seja, não aquilo que os mestres escreveram no livro, que é a resposta correta. E é esse o dom da ciência, que nós venhamos a estudar a palavra, que nós venhamos a comer a palavra, para que quando chegar o momento de nós ensinarmos, nós venhamos a tê-la atada na tábua do nosso coração. Do jeito que Davi fala, Senhor, que eu ate a tua palavra na tábua do meu coração. Quando a palavra de Deus está atada no coração do homem, meu Deus, nada o para. Em nenhum momento a sua boca se fecha. E ele tem sede pela palavra, sede de estudar a palavra, sede de buscar a ciência da palavra, o entendimento da palavra, o estudo da palavra. Tem o dom da fé. Eu vejo tantas pessoas exercitarem tanta fé em tanta coisa, não é? Numa pétala de uma rosa, isso tudo dentro da igreja, hein? A fé num par de meia, a fé num vidrinho com água se dizendo ser água do Rio Jordão, do Mar Morto, todas essas balelas, todas essas aberrações dentro da igreja. Coloca a sua fé numa pólvora que se dizem ser santa. Colocam a sua fé em tantas coisas, mas não colocam a sua fé no Senhor. Lembra daquela passagem do centurião romano? Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, porém basta uma palavra e meu servo será curado. Era um homem, a Bíblia relata que aquele homem não era cristão, ele não conhecia Jesus, porém ele sabia que Jesus haveria de passar por aquele caminho naquele determinado dia, e ele foi de encontro ao Senhor. Ele exercitou algo que ele não tinha, olha só. Ele exercitou a sua fé, mesmo não sendo cristão. Dom da fé é crer, simplesmente crer. Trazer a realidade, trazer o presente aquilo que ainda não aconteceu.
É por isso que quando eu digo que igreja é lugar de agradecimento, mas como eu posso agradecer, pastor, se as coisas não aconteceram ainda? Traga a sua realidade. Isso é um dom. Isso é um dom. Crer, acreditar que quando você pediu, Deus lhe ouviu, e não havendo mais a necessidade de você fazer a mesma petição pela uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, 8ª ou tantas vezes mais. Não. Pediu uma vez, creia que Deus ouviu. E dali para frente, só louve, só adore e só agradeça. Esse é o verdadeiro sentido do dom da fé. O dom de cura. A palavra de Deus, ela diz que a sombra de Pedro curava as pessoas e o lenço de Paulo curava as pessoas. A palavra de Deus, ela fala que aqueles homens lá atrás, Elias ressuscitou uma criança, se colocando com seu próprio corpo por cima de um menino, orou a Deus, solicitou a Deus que o espírito daquele menino revivesse. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que aqueles homens, quando curavam, ou seja, melhor dizendo, quando o Espírito Santo de Deus, através da vida daqueles homens, curavam, aqueles homens não procuravam aparecer. Eu não vejo em momento nenhum aqui que aqueles homens procuravam aparecer após os seus feitos milagrosos, que o dom de curar é um milagre, não é? Diferente dos dias de hoje, que o diabo usa o homem. Você sabe que o diabo ele pode dar vida também? O diabo pode. O diabo pode, o diabo dá casa, o diabo dá carro, o diabo cura uma doença. Pode, claro. A Bíblia diz que Deus colocou ele como príncipe desse século. Ele faz tanta coisa aqui embaixo que muita gente pensa que é Deus. Não é não. Porque quando Deus cura, Deus traz humildade ao coração do homem. Deus traz simplicidade. Me mostra em que momento Elias foi soberbo, Elias procurou se mostrar. Me mostra em que momento Pedro foi soberbo, Paulo foi soberbo, se mostrou ao fazer os milagres. Né? Eu não vejo isso. Mas eu vejo o homem hoje com tanta pompa dentro das igrejas. Né? Eu vejo tantos banners, eu vejo tantos outdoors espalhados pela rua. Meu Deus. Me mostra qual foi o momento que Elias se autopronunciou, que Pedro se autopronunciou, qual o momento em que Paulo se autopronunciou, se comercializaram, espalharam para todo mundo os dons que Deus tinha dado para eles, se vangloriaram de tais dons. Eu não vejo isso em momento nenhum, mas os homens de hoje, meu Deus, eu curei, eu fiz, eu faço, faz nada. A própria palavra de Deus, ela diz que nada acontece na terra sem que Deus não permita. Não cai uma folha de uma árvore ou fio do cabelo de homem se Deus assim não permitir. E é Deus quem dá vida, tira e lança num leito de enfermidade. Dom de curar provém do Espírito Santo. Não provém do homem. O homem não cura ninguém. O homem não cura ninguém. É imbecil, mentecapto, hipócrita, nojento, aquele que acha que está curando. O próprio Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Vou dar um conselho para você. Nunca procure um homem pelo que ele pode fazer. Procure a Deus
pelo que ele pode fazer através do homem. Deus um dia usou uma mula para falar com o homem. Não estou dizendo que você vai procurar um animal. Não, não é isso. Procure os humildes. Não procure esses grandes. Os grandes são hipócritas. Os pequenos são humildes. A própria palavra de Deus, ela disse: para eu alegrar o coração de Deus, eu tenho que me diminuir. Operação de maravilhas. Operação de maravilhas, onde o homem opera milagres, prodígios e maravilhas. Faz multiplicações. É praticamente o dom de curar. Só que o curar é enfermidade. O dom de maravilhas envolve tantas outras coisas. Elias, né, ele teve o dom da cura e o dom de maravilhas. Ele falou para que não chovesse, e não choveu. Meu Deus, que maravilha. Encheu a botija do azeite da viúva, meu Deus, que maravilha. São dons de maravilhas. Mas para que isso verdadeiramente aconteça, meu Deus, será que você seria capaz de impor? Muitas das vezes eu vejo pessoas reclamando dentro da igreja: ah, meu bujão de gás acabou, o leite do meu filho acabou, não tenho como fazer mingau, não tenho como fazer a mamadeira. Ah, eu olhei para dentro da minha despensa, só tinha 1 quilo de sal. Você já buscou a Deus para que Deus faça um milagre na sua casa, na sua vida, na sua situação, sem haver a necessidade de interferência de terceiros? Mas como, pastor? De repente, né? Assim daí vai. Aí nós podemos ir para o terceiro dom, fé. Isso daí vai devido ao tamanho da sua fé, devido à tua comunhão com Deus. Aí é você e Deus. O que você está acostumado a pedir a Deus? Qual é a forma que você tem lidado com Deus? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Em vez de possivelmente você solicitar, né, esses falsos profetas, esses adivinhos da vida, você já procurou experimentar orar a Deus primeiro? Colocar a mão no bujão de gás da sua casa e você sabendo que não tem mais gás naquele bujão, você impor a mão ali e orar: Senhor, enche. E daqui a pouco você ligar o seu fogo e sair fogo do seu fogão. De repente você abre a sua despensa, o seu armário de cozinha, e você abre ali, só tem 1 quilo de sal, ou possivelmente 1 quilo de arroz, sei lá, não tem nada para comer. E você fecha a porta do armário da despensa, aí você dobra o seu joelho, você ora a Deus, se mostra para Deus o que verdadeiramente você é, porque nós não somos nada. No livro de Isaías, tem um momento que Deus, ele chama Isaías de vermezinho de Jacó. Na minha Bíblia tem essa palavra, vermezinho de Jacó. Sabe por que Deus, ele chama Isaías de verme? Para que Isaías entendesse que ele, mesmo sendo um dos 4 grandes profetas do Antigo Testamento, ele não é nada, nada na dica de nada, simplesmente nada. Será que nós já nos prostramos diante de Deus e nos revelamos para Ele assim: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, misericórdia, Senhor. Dons de maravilhas. Aí você fecha a porta da sua despensa, do seu armário da cozinha, aí você põe ali as suas mãos, depois de você se mostrar, se revelar verdadeiramente para Deus o que realmente você é, e você impõe a mão ali e fala: Senhor, enche. E quando você abre a despensa, está ali lotada de alimento. E aí, você já... Não é? Mas pastor,
Vai depender da sua fé, meu amigo. Vai depender da sua fé em Deus. Ah, mas eu não tenho esse dom. Nós pedimos tantas coisas a Deus, esquecemos de pedir o essencial, que é fé, operação de maravilhas e milagres, de cura, sabedoria, ciência, profecia, discernimento espiritual, tantas outras coisas. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo que esquecemos de nos preocupar com as coisas dos céus. E a Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Comece a ter uma vida voltada verdadeiramente para Deus, e Deus ele vai te dar, vai lhe dar refúgio, vai lhe dar estratégias, que você vai se sentir maravilhada com o que verdadeiramente Deus vai fazer na sua vida e vai fazer dentro da sua casa. Deus vai fazer com que você não seja mais dependente do homem, mas vai ser dependente completamente, eternamente dele. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos dependentes dele em tudo. Ah, eu preciso ouvir uma palavra hoje, eu vou na igreja hoje. Sim, precisamos ir na igreja para ouvir, mas muitas das vezes nós precisamos de uma palavra do momento. De que jeito que a gente vai ouvir uma palavra no momento se não tem ninguém para falar conosco? Dobre o seu joelho. Fala para Deus assim: Senhor, eu não vou falar nada, eu quero apenas te ouvir. E Deus vai te honrar, Deus vai falar e você vai ouvir a Deus. Tem o dom da profecia também. Esse está sendo um problema dentro das igrejas. Porque hoje em dia, todo mundo está dizendo que vai acontecer tanta coisa, só misericórdia. Tanta gente aí profetizando tantas coisas que só a graça. Dom da profecia. Só Deus conhece o futuro. Ninguém mais, nem o diabo conhece. O diabo conhece o passado, porque ele é antes de todas as coisas, e ele conhece o presente, mas nem o futuro o diabo conhece. E nós também não conhecemos todo um passado como o Senhor conhece. Nós conhecemos um passado do momento que nós nascemos até o presente momento nosso agora. E algumas coisas que nós estudamos também, que nós sabemos que aconteceu na história. É esse simples passado que nós conhecemos o nosso presente, não sabemos do nosso futuro. Então, para que nós venhamos a falar sobre profecia, só quem conhece o amanhã, a Bíblia mesmo fala que o amanhã pertence a Deus. Esse negócio do homem dizer, que Deus está falando. Não, a própria palavra de Deus, ela fala que muitos estão dizendo que Deus está falando alguma coisa, quando na verdade Deus não está falando nada. Isso é bíblico. Isso está lá no Antigo Testamento. No livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. Muitos estão dizendo que Deus está falando algo, quando na verdade Deus não está falando nada. Profecia, só quem pode profetizar é o Espírito Santo de Deus. E como é que eu vou saber, pastor, que aquele homem está cheio do Espírito Santo de Deus? Puxa vida, peça de primeiro. Para você saber se aquele homem está cheio do Espírito Santo, primeiro peça para a sua vida discernimento espiritual. Que Deus vai te mostrar se ele está com o Espírito Santo de Deus ou se ele está com o espírito diabólico, o espírito das trevas. Porque o diabo também fala em línguas. O diabo também é um espírito. E o que ele está acostumado a dizer... Como a Bíblia coloca que ele é o pai da mentira, e ele só precisa de um ser vivo. Antes do pecado entrar na terra, ele precisava de um ser vivo, por isso que ele usou a serpente. Nós podemos ver que após o pecado, ele usou o homem. Ele não usou mais nenhum animal, ele passou a usar o homem. Então hoje o diabo ele está usando o homem para tantas coisas dentro da casa de Deus. E a igreja dispersa, porque não está com seu coração no céu, não está com seu coração no Senhor. Ouve, se alimenta de tantas coisas podres que o diabo está falando em cima dos púlpitos. Entregando profecia que só misericórdia. Entregando revelação que só a graça.
E o homem está achando que é Deus que está falando, que é Deus quem está profetizando, quando na verdade é o diabo. Primeiro, busque de Deus discernimento espiritual, para que depois você possa entender, saber se as profecias que lançam sobre ti é de Deus ou é do maligno. Se for do maligno, não aceite, repreenda na hora. Se for de Deus, ouça até o final. Discernimento espiritual é o que eu acabei de falar. Deus vai permitir que você enxergue com os olhos dele. Deus vai permitir que você ouça com os ouvidos dele. Deus vai permitir que você sinta com o coração dele. Deus vai permitir que você pense com a mente dele. Isso é um discernimento espiritual. Você não fará mais nada de você mesmo. Como o apóstolo Paulo fala, não mais eu vivo em mim, mas o Espírito Santo de Deus vive em mim. Isso é discernimento espiritual. Tudo que Paulo falava, falava através do Espírito. Tudo que Paulo fazia, fazia através do Espírito. Tudo que Paulo sentia, sentia através do Espírito. Deus fazia tudo através da vida de Paulo. Falava, enxergava, ouvia, sentia. Isso é o discernimento espiritual. E ninguém enganava Paulo. Ninguém enganava Paulo. Línguas, dom de línguas. Meu Deus. Está uma coisa difícil hoje. Tanta língua sendo falada. Tantos mistérios, né? Como muitas pessoas, eu ouço as pessoas falar, mistério, misericórdia. Dom de línguas é a língua dos anjos. Se você não está em comunhão com Deus, se você não está no querer de Deus, a língua dos anjos você não fala. Que isso, pastor? Se você não estiver no querer de Deus, em comunhão com Deus, a língua dos anjos você não fala. A própria palavra de Deus, ela diz, não sou eu, hein? Sempre quando eu estou ensinando a palavra, eu jogo toda a responsabilidade daquilo que eu falo nos colos de Deus. Por que eu jogo essa responsabilidade no colo de Deus? Eu jogo para cima da palavra, para que a pessoa entenda que não sou eu que estou falando, é a Bíblia quem fala. A palavra de Deus, ela fala assim, aquele que não está comigo, está sem mim. Se eu não estou no querer de Deus, se eu não estou em comunhão com Deus, eu estou com quem? E a Bíblia diz que o Senhor deu esse século para Satanás ser príncipe. Se existe um Deus no céu e na terra, e se Deus permite que Satanás seja príncipe desse século, se eu não estou com Deus, eu estou com quem, igreja? Eu estou com quem, meus irmãos? E se eu não estou em comunhão com Deus, se eu não estou no querer de Deus, e por motivo disso eu não falo a língua dos anjos, eu vou falar que língua? Qual é a língua que eu vou falar, mesmo que ela venha a ser enrolada na minha boca? Volto a dizer, eu fui criado num lar espírita. O diabo fala em línguas. Cuidado. Cuidado. Interpretação de línguas. Isso é um dom raríssimo dentro da igreja hoje. Já vi, é uma coisa linda, mas é um dom raro. Raro, raro, raro. Mas Deus ainda dá, é só o homem pedir. Deus dá tudo. Interpretação de línguas é interpretar a língua dos anjos. E quem é que vai interpretar a língua dos anjos?
é aquele que habita dentro de mim e dentro de você. É aquele que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho condições de interpretar nada. Você não tem condições de interpretar nada. Mas o Senhor, através do seu Espírito, sim. Engana-se o homem que pode tudo isso aqui. Engana-se o homem. O homem não pode nada. O homem é limitado. O homem é falho. O homem é pecador. O homem é miserável. Mas quando quando o homem se coloca na posição para Deus usá-lo e ele continuar na sua humildade, aí sim, aí o homem, aí a mulher passa a ser homem e mulher de Deus. Porque aqueles homens lá atrás tiveram, o adjetivo de profetas? Porque faziam o querer de Deus. Estavam na vontade e no querer de Deus. Essa é a diferença dos homens e das mulheres lá de trás. Quem é que está no querer de Deus hoje? Quem? E aqueles homens e aquelas mulheres lá atrás não se exaltavam, não. Eles eram simples, humildes. Não se mostravam quando Deus os usava para fazer as curas, os prodígios, as maravilhas, interpretações, ensinamento. Aqueles homens e aquelas mulheres não se exaltavam. Me mostra qual foi o momento que Esther se exaltou. Mesmo quando ela, aí mesmo no livro de Esther não tem um nome Deus, não tem a palavra Deus, mas me mostra em que momento Esther se exaltou, até mesmo quando ela entrou na sala do rei Assuero, ali no trono do rei Assuero, e olha que para entrar no trono do rei Assuero tinha que pedir permissão, tinha que marcar audiência, mas ela não, com toda a sua intrepidez, ela não, com toda a sua audácia, ela entrou, e a Bíblia fala que ela saiu. Mas em que momento a Bíblia relata que ao sair ela se colocou como uma mulher tal? Aí, eu entrei, saí e tal, ninguém... Não. Me mostra qual é o momento em que Josué, ao colocar os pés no Rio Jordão, junto com aqueles profetas, e o Rio Jordão se abre. E aí, me mostra aí que ele se exaltou depois. Aí, eu abri o Rio Jordão. E aí, me mostra aí qual o momento em que Moisés, quando o mar vermelho se abre, e eles chegam lá do outro lado, me mostra aí qual o momento que Moisés, ele se vangloria. Aí, tá vendo? Conduzi o povo, toquei no mar, o mar se abriu, eu sou o cara. E aí? Vai ver os homens de hoje. Vai ver as mulheres de hoje, se exaltando no púlpito, nas tribunas das igrejas, dizendo que fazem, eu faço, bate no peito dizendo, eu faço, a igreja é minha. Meu Deus, hipócritas, todos hipócritas. Que você possa dobrar o vosso joelho e buscar em Deus esses dons, mas que você possa usá-los a favor da obra de Deus. E cada vez que Deus permitir que você os use, que você desça, que você se humilhe, que você não se vanglorie, que você não se glorifique. Não, toda glória é dada a Deus. Porque você agindo desta forma, Deus vai alcançar através da sua vida dezenas de centenas de milhares de pessoas. E os dons haverão de se propagar. É o efeito dominó.
É igual uma bola quando desce uma montanha na neve. Lá em cima ela é pequenininha, mas quando ela chega lá embaixo, meu Deus, chega com um tamanho gigantesco. É assim que Deus quer que nós usemos os seus dons. 9, porém o Espírito é o mesmo. É desta forma que Deus ele quer fazer com que você use o dom que Ele deu. O dom que Ele colocou nas tuas mãos. Que você use com humildade, com carinho, com temor no Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meus amados? Jesus abençoe as vossas vidas. Uma ótima terça-feira para vocês, tá? E eu sempre coloco o número do meu telefone nas minhas mensagens. Qualquer coisa que precisar do pastor Augusto, independente do horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sou natural do Rio de Janeiro, porém eu moro na cidade de São Luís do Maranhão há 1 ano, tá? Que vocês possam ligar para mim. Liguem para mim. Eu sei que eu vou estar numa cidade, possivelmente vocês na outra, mas a Bíblia relata que Deus é Deus do perto e Deus do longe. Você numa linha de um telefone, de um celular que venha a ser, e eu do outro lado, nós vamos estar orando. Orando a favor da sua vida, a favor daquilo que você necessita. E Deus vai nos ouvir, até porque haverá concordância entre eu e você. E Deus vai ouvir, e Deus vai operar o milagre. Amém? Um beijo nos vossos corações e que Jesus abençoe as vossas vidas.